Honra ao Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, dado que vocês estão todos aí, fiel ao meu hábito, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, sobretudo, eu vou escutar as várias questões que vocês têm a me colocar. Questão: poderia desenvolver a relação entre vacuidade e corpo de estado de ser? Estritamente nenhuma. A vacuidade é um estado vivido na consciência limitada, podendo conduzir à ilimitada e, portanto, ao corpo de estado de ser. Mas o corpo de estado de ser não é vacuidade, ele é plenitude. Questão: foi dito que os despertos seriam colocados em catalepsia durante 3 dias. Quais serão esses despertos e o que é um desperto? Caro amigo, um desperto é alguém que vibra no nível da coroa radiante da cabeça, que está portanto reconectado, tendo consciência disso ou não, por intermédio da coroa radiante da cabeça com o corpo de estado de ser. Mas despertar, ainda uma vez, não é o objetivo. É já bom estar desperto, mas o fenômeno que alguns chamaram de êxtase ou de catalepsia é um processo vibratório que atinge o corpo de personalidade, a um determinado momento específico, correspondendo, digamos, às premissas de uma série de modificações importantes para a Terra. Esse fenômeno, chamado de catalepsia, de êxtase, não importa o nome que deem, não é de forma alguma um processo inegável e inexorável. O que é inegável e inexorável é o parto da nova dimensão da Terra e de vocês, certamente. Mas as modalidades, seja o anúncio de Maria, seja o anúncio dos 3 dias, seja o final desta dimensão, podem ser ligeiramente modificadas, não no nível temporal, mas no nível dos mecanismos específicos em que irão se produzir. Porque isso vai depender, agora, do número cada vez maior de seres humanos que estão despertando. Então, despertados, não necessariamente no nível espiritual, mas que saem, de algum modo, da letargia na qual estavam. Questão: durante a catalepsia, a consciência permanece no corpo ou parte para outro lugar? A consciência está ao mesmo tempo consciente do corpo e, ao mesmo tempo, consciente do que eu chamaria de corpo espiritual. É o momento chamado também, nas escrituras, de julgamento final. Mas não é o fim da Terra, tal como ocorrerá no momento final, tal como o conhecem, em todo caso. É uma fase não final, é uma fase intermediária, necessária para a compreensão do que vocês são. Esta compreensão estando ligada a uma vivência direta do que vocês são e não a projeções mentais. Se quiserem, toda a dificuldade, vocês a viram, por exemplo, com relação aos casamentos celestes, mesmo quando despertaram as novas energias, a nova consciência, não é por acaso que Miguel os chamou sem parar de sementes de estrelas e de filhos da luz. Mas, quando vocês ouvem isso, quem realmente tomou consciência de que é um filho da luz e uma semente de estrela? Vocês não podem tomar consciência enquanto não viverem a experiência na realidade do corpo de estado de ser. Mesmo se aceitaram isso, porque isso é acompanhado de vibrações no seu corpo, na sua própria consciência limitada, resta verificar isso pela experiência. Isso apenas é possível no momento da êxtase ou da catalepsia. Questão: de onde vem a minha inspiração de pintar formas geométricas, organizadas entre si de uma maneira específica? Caro amigo, primeiramente, o que você chama de inspiração, como todo artista, mesmo inspirado pelas esferas de luz, a expressão artística, seja sonora para um músico, seja pictórica para um artista que pinta, vem sempre de uma emoção ligada à interface entre o que vem dos mundos arquetípicos e a interface com seu próprio mundo emocional. Portanto, a arte é uma mediação, de certa forma, entre o céu e a terra. Se o seu emocional se afinar e se tornar, como dizer, menos perturbado, a inspiração artística vai se tornar cada vez mais simples e direta. Isso que vai se expressar para quê? A partir do momento em que você tocar diretamente a esfera mais alta, no nível da inspiração astral, naquele momento, não haverá mais senão a luz para pintar, com muito poucas formas.
As formas geométricas são um intermediário ainda mais alto do que, por exemplo, os pintores a quem chamamos de figurativos. Mas, em última análise, jamais esquecer que o que é colocado sobre uma tela será sempre apenas o reflexo, como você diz tão bem, da sua inspiração, quer dizer, das suas próprias emoções, mais ou menos transcendidas pela luz e pela sua capacidade para se conectar. Mas isso jamais irá superar aquilo. Uma tela, como um canto, é feita para desencadear uma emoção, a sua como a daquele que ouve ou que olha. Portanto, a esfera artística pode trazer o que vocês chamam de espiritualidade, e alguns artistas se empenham aí, certamente. Mas, definitivamente, é apenas uma transcrição, sob uma forma ou sob outra, de uma conexão, em algum lugar ligada às emoções. Não é negativo, não é isso que eu quero dizer, mas há ainda uma etapa além disso. Isso dito, a criatividade é extremamente importante no plano humano agora, porque ela libera o chakra da garganta. Vai liberar, justamente, as emoções cristalizadas. Mas, no nível pictórico, a depuração se acompanha por um esclarecimento da obra pictórica e por uma simplificação das formas. Isso é inegável. Toda pintura é vibração, porque há cores, porque há formas. A forma é também uma vibração. Por conseguinte, assim que você reproduzir algo de real ou de abstrato, sobre um apoio em 2 dimensões, você emite uma vibração que é refletida pelas ondas sonoras e de formas, que são emitidas pelo quadro. Então, obviamente, há vibrações e há quadros que deixam pesado e outros que elevam. Mas esse peso e essa elevação apenas ocorrem em meio à gama das emoções. Jamais se viu alguém se despertar e vibrar na coroa radiante do coração olhando um quadro, não é? Mas são apoios que podem conduzi-los a se elevarem para o despertar, mas já não é mal. Questão. Após o anúncio de Santa Teresa como estrela de Maria, tenho 2 roseiras que se inclinaram, sem razão exterior. Há um simbolismo, sobretudo com relação à posição. Teresa se manifesta sempre pelas rosas e, pela sua intercessão, a sua manifestação junto às pessoas que pediram ou solicitaram coisas a Teresa, as rosas estão sempre presentes, de uma maneira como de outra. Portanto, ou Teresa veio pisotear a sua roseira, ou um ladrão veio pisotear a roseira, ou outro processo. O perigo, com relação a isso, seria ver e tentar ver uma interpretação, porque toda interpretação de um fenômeno como esse conduz a fazer intervir a bicicleta, ou seja, o mental. Porque a única resposta está no coração, e qual é a diferença com a interpretação? É que, mesmo se fosse um ladrão ou uma pessoa maléfica que esmagou essa roseira, o seu coração saberia, mesmo assim, que é um sinal de Teresa. Você apreendeu a diferença. Teresa, obviamente, não virá esmagar uma roseira, mas ela pode utilizar uma pessoa que virá esmagar essa roseira ou, em todo caso, pendê-la. Mas a verdadeira resposta e o verdadeiro alcance desse gênero de coisas não se encontram na interpretação. Situa-se, unicamente, na resposta que pode lhe dar o seu coração. A resposta do coração não é a resposta da cabeça. Com relação a um mesmo evento, visto na cabeça, ele pode construir e conceber certo número de coisas. No coração, a resposta está além mesmo da revelação, de quem era Teresa e de quem é Teresa. Além disso, se você estiver próximo de Teresa, o fato de uma roseira se mover desse modo é já significado e não interpretação. Se você não acreditar em Teresa e nos seus sinais, naquele momento, aquilo não se refere a você. Não importa que a roseira tenha se inclinado misticamente ou que um grande cachorro a tenha pendido ou que a terra tenha se movido nesse nível. Isso estritamente não tem qualquer incidência. O importante é a resposta existente no seu coração. Questão: qual é a diferença entre fazer o bem e semear a bondade? Então, cara amiga, é profundamente diferente semear a bondade e fazer o bem. Fazer o bem pode encontrar motivações muito mais obscuras do que a aparência. Manter a matriz, querer se fazer amar, querer se fazer apreciar, querer se fazer olhar, etc, etc. Os álibis são inúmeros.
Mas existem também indivíduos que são capazes de fazer o bem, justamente, por um estado de ser específico e não por uma vontade pessoal, não é? Semear a bondade é uma atitude especial, sobretudo na boca de Ananda Mohin. Significa ser tal como você é, ou seja, na bondade do coração. E, estando na abertura do coração, não se tem vontade de fazer o bem, tem-se, sobretudo, a capacidade para manifestar, para semear, se preferir, a bondade. É algo de espontâneo, que é profundamente diferente da vontade de bem. Aliás, eu chamo a sua atenção. A vontade de bem, que poderia parecer, ao olhar do intelecto, algo de extremamente positivo, não é? Quando vocês virem essa expressão, vontade de bem, corram rápido. Essas duas palavras os remetem a coisas que não são verdadeiramente claras. Semear a bondade é estar aberto no nível do coração. É totalmente independente de fazer o bem ou da vontade de bem, que vem do ego. Questão: para os períodos a vir, quais são as precauções a tomar? Não há nada a preparar. A preparação é interior, antes de qualquer coisa. Se você quiser fazer provisões, se quiser ter notas no bolso, ter água e se trancar em casa, isso estritamente de nada serve. Há, simplesmente, que se preparar interiormente e não exteriormente. Isso nada quer dizer. A preparação exterior expressa uma ignorância total do processo vibratório que será realizado naquele momento. Agora, no que se refere ao depois, o que você sabe das suas condições depois? Você ainda teria necessidade de comer? Você estaria ainda nesse corpo ou nesta dimensão? Você não estará mais, depois disso, no mesmo estado vibratório e na mesma consciência e talvez não mais no mesmo corpo. A preparação exterior assinala, geralmente, uma necessidade de antecipar, uma projeção no futuro e um medo, quer queira ou não. Aqueles que tiveram a oportunidade, talvez, de viver no seu corpo de estado de ser e de escapar às forças gravitacionais, sabem pertinentemente que as coisas serão profundamente diferentes. Portanto, efetivamente, pode ser agradável prever, enquanto ser humano. Vocês preveem, por exemplo, ter madeira para se aquecer, se vocês se aquecerem na madeira. Agora, não devem confundir uma projeção de antecipação com relação a uma preparação, qualquer que ela seja. Mas, se você tiver o impulso para preparar exteriormente algo, ou se o seu anjo guardião vier lhe dizer para preparar um novo lugar, é que há uma razão, não é? Mas de nada serve querer antecipar mentalmente. É preciso que o impulso venha, aí também, do coração, ou verdadeiramente de uma convicção profunda de que é necessário ter a madeira, ter alimentos. Mesmo sabendo de que isso pode muito bem jamais ser utilizado. E, em todo caso, não é para fazer por medida de prevenção mental ou por medida de medo. Porque, aí, é completamente desperdiçado. A única preparação, eu repito, é, antes de tudo, interior. Porque, se sua preparação interior for suficiente, você não corre qualquer risco, eis que está no seu estado de ser. Você já ouviu as histórias de alguns yogis que eram capazes de se aquecer do interior, ou que se alimentavam, seja de uma hóstia por semana, no ocidente, ou do néctar que escorre do cérebro, diretamente, quando os chakras estão abertos. O néctar que desce por trás do nariz, que é uma transformação do líquido das meninges, uma vez que o pavimento das fossas nasais estiver perfurado. Há uma série de sinais. Então, vocês conhecem todas as faixas, as vibrações, a coroa radiante, os zumbidos nos ouvidos, mas há também outro sinal que é um corrimento atrás do nariz. Não é uma infecção, mas é um líquido nutritivo, que vocês podem estimular a secreção e que irá alimentá-los. Portanto, vocês veem, tudo é possível, nesse nível. Mas, eu repito que a melhor preparação é, e permanecerá sempre, interior. Questão: como estimular esse corrimento? O néctar dos deuses, isso se chama assim. Sim, é muito simples.
Basta colocar a ponta da língua no palato e apoiar muito fortemente com a ponta da língua, não atrás, você iria se asfixiar, mas na parte média do palato, e fazendo como pulsações, como pressões alternando com relaxamento. Fazendo isso durante alguns minutos, você vai sentir esse corrimento posterior que vai ter um gosto ligeiramente açucarado, é o néctar. Os sados, alguns verdadeiros sados, conhecem isso muito bem. Questão: é possível fazê-lo desde agora? É possível, obviamente, na condição de que a coroa radiante da cabeça esteja ativada. O que quer dizer que você já viveu os filamentos de sangue na narina esquerda e na direita, que você teve o som da alma no ouvido, o que assinala a ativação dos chakras superiores. Você deve também perceber a maior parte das estrelas de Maria ao redor da sua cabeça, como pontos de pressão vibratória. E, finalmente, você deve sentir a parte central do bindu. A partir daquele momento, a secreção do néctar é possível. Antes, isso de nada serve. Questão: se esta função for possível, é correto utilizá-la? É completamente correto, ainda mais se você não comer, ou se não tiver mais nada para comer. Questão: Maria indicará, durante o seu anúncio, o que haverá para fazer durante esses 3 dias. O anúncio de Maria é o anúncio da sua filiação a Maria e nada mais. É a reconexão ao DNA de Maria, conscientemente, não na projeção de suas cabeças, não na ideia de que Maria é importante, mas na vivência vibratória do que é Maria. É isso, o anúncio de Maria, mas não é um anúncio mental, é um anúncio vibratório. Talvez alguns, naquele momento, ouvirão palavras. Mas vocês terão, sobretudo, a convicção íntima e vibratória de que Maria é a sua mãe. Alguns viveram, aqui, este anúncio, a título pessoal, há muito tempo. É isso que deve viver a humanidade. Maria, em contrapartida, irá preveni-los também, no mesmo momento ou em outro momento. E isso, apenas a fonte que pode talvez saber, e ainda, Maria irá lhes dizer para se prepararem. Vocês terão uma convicção, um impulso. Não esperem ouvir Maria cochichar no seu ouvido, dizendo: atenção, dentro de 2 dias, haverá isso ou aquilo, coloque-se ao abrigo. Não, não será assim, tampouco, as imagens que vão lhes aparecer. Será a convicção íntima, vibratória, de que o momento chegou. Vocês não terão que se questionar, porque irão reconhecer instantaneamente a vibração, dado que Maria é a nossa mãe, de todos nós. Isso irá desencadear um processo vibratório e eu teria tendência a chamar de verdadeira emoção do coração, a vibração do coração, da precisão da presença de Maria. E é, antes de tudo, um processo vibratório e místico. Não é absolutamente uma Maria que vai aparecer nos céus, nem através da sua tela mental, isso é ilusão. Questão: poderia desenvolver sobre o que é a transparência do coração? A transparência do coração é estar na ação da graça, ou seja, agir sem induzir ou sem esperar a menor reação. É estar na espontaneidade e na clareza interior. É jamais medir, é jamais mentir, é olhar com um olhar transparente e conduzir cada sopro da sua vida, na verdade, para a verdade e não para si, no ego. Questão: poderíamos falar dos sons que se ouve nos ouvidos? Os sons no ouvido e nos ouvidos são chamados de nada, ou seja, o som da alma e o som do espírito. Eles fazem parte do siddhi, ou seja, dos poderes da alma se manifestando quando da perfuração da bainha dos chakras relativos ao 6º e ao 7º chakras. Há 7 sons diferentes, desde a pressão, passando pelos sons graves que vão se tornar cada vez mais agudos, até chegar ao último som, que se reflete pelo que é chamado de coro dos anjos. A música que foi composta, por exemplo, por Hildegard de Bingen, é profundamente inspirada das suas próprias percepções auditivas do coro dos anjos. Cada som corresponde a um nível vibratório. Há 7 patamares. Eles traduzem, se quiserem, a ativação, de um lado, da lâmpada da clareaudição e, sobretudo, do que é chamado de Antakarana. O Antakarana é a ponte de luz que une a personalidade com a alma e a alma com o espírito.
É o que se chama de cordões celestes ou, se preferirem, os chifres da deusa Hathor, com o disco solar no meio. Aí está o que se pode dizer desses sons. O samadhi, quando se instala, antes do último samadhi, ou seja, a alegria interna e interior a mais profunda, manifesta-se pela aproximação, no nível vibratório sonoro, do coro dos anjos. Como se houvesse milhares de crianças cantando ao mesmo tempo que uma sonoridade de violinos e de milhares de violinos. Esses sons se modulam em função dos períodos de construção do Antakarana, do Céu como Antakarana, também, da Terra, que religa a Terra ao Sol. É como puderam se aperceber, modificado em algumas fases da Lua, em algumas fases do dia, durante as suas meditações, etc. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Recebam todo o meu amor e todas as minhas bênçãos. Até muito em breve.